Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala é o pastor Cláudio. E tem uma palavra de Deus para o seu coração, por isso você fique ligado com a gente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração com o que temos para te entregar hoje. Mas antes, eu te convido a você já se inscrever no meu canal, para continuar recebendo essas mensagens, se inscrever nesse canal, compartilhando esse vídeo e deixar o seu gostei, para que mais pessoas também tenham contato e conhecimento desse conteúdo que é de extremo valor para você, eu tenho certeza. Por isso, fica conosco até o final, que você vai aprender muito nessa mensagem que o Senhor está te mandando te entregar nesse momento, tá bom? Mas a palavra de Deus possui conhecimentos muito profundos. E esses conhecimentos um dia chegou até você porque alguém te informou isso. Essa informação foi passada a você e você se interessou, ou de uma forma gradativa, ou então de uma forma instantânea, mas ela chamou sua atenção porque você viu um potencial nesta palavra, o que diz respeito à solução dos seus problemas, à sua salvação e à sua vida eterna. É isso que a palavra de Deus nos faz, ela nos mostra o caminho para estarmos indo em direção a Deus, nos mostra a direção de Deus, nos aponta o caminho certo a seguir. Essa é a função da palavra de Deus. E nós fizemos uma live na última semana falando sobre estratégias de evangelismo, estratégias de marketing evangelístico, que se você não viu, eu vou deixar aqui no card para você ver, é muito interessante. Fizemos uma live de uns sábados atrás. E neste evangelismo, nessas táticas de evangelismo, nós podemos entender como é que Deus trabalha. E eu quero que você, nesse dia, entenda um pouco dessas táticas. E eu vou deixar para você o que Jesus nos ensinou no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 18 em diante, quando ele ensina a parábola do semeador, quando ele nos dá a palavra do semeador. O que eu consigo entender, mas nessa palavra de Jesus, é que a palavra é lançada, a palavra é anunciada para todas as pessoas, Umas vão receber, outras não vão receber, outras vão dar atenção para você, outras não vão passar apenas daquele momento, né, por serem educados, por serem cordiais, mas o que mais nos importa é que a palavra de Deus ela tem sido anunciada, tem sido pregada. Esse é o fator primordial que você foi alcançado, que eu fui alcançado há alguns anos atrás, para que essa palavra pudesse chegar e criar raízes profundas no nosso coração. Como nós falamos no começo, o marketing evangelístico ela está presente em todos os nossos dias. Quando você é usado para falar do amor de Deus para alguém, quando você usa um exemplo seu para trazer um alívio a alguma pessoa, você está usando um marketing evangelístico. E na live você vai ver, nós falamos sobre um funil, que no marketing digital, no marketing na área de vendas, funciona um funil. Esse funil, de cabeça para baixo, né, é um funil, eu vou deixar a imagem para você ver aqui. Esse funil, ele dá as etapas que as pessoas passam ali para ter ali um convencimento e aceitar a Cristo como seu suficiente Salvador. Isso não é de um dia para o outro, isso não é de uma hora para outra. Isso é um processo que começa e vai iniciando até a pessoa se convencer. E quem convence, a Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Esse funil de marketing evangelístico, no topo do funil, há pessoas que estão indecisas, estão tendo descobertas ali, elas estão ali sem uma orientação. Há pessoas que estão no topo do funil, sabe que tem um problema, sabe que tem uma dificuldade, mas ainda não conhece a solução. Essas é as que estão lá no topo do funil, lá em cima, onde é a base maior, onde é uma área maior. Tem muitas pessoas que estão ali reconhecendo ainda que tem um problema. E quem hoje não tem problema, né? Quem que hoje não tem uma dificuldade que passa no seu dia a dia? Eu não conheço ninguém que não tem um problema. Então, essas pessoas que estão nessa base do funil, esse topo do funil, eles são muitas vezes visitantes, pessoas que passam pelas ruas e que nós temos a oportunidade de evangelizá-las com um folheto, com uma boa palavra, às vezes ouvindo uma boa música, né? Elas estão ali em uma descoberta. E para elas descobrirem o caminho certo a seguir, é necessário de uma direção acertada. Essa direção acertada ela só vem quando nós estamos inteirados na palavra de Deus e entendemos o porquê, porque talvez nós já passamos por aquilo ali, para darmos uma orientação certa.
E é nesse momento que entra a estrutura de marketing evangelístico. Você vai anunciar o reino de Deus dentro daquilo que aquela pessoa precisa, não o que ela quer ouvir. Muitas vezes nós devemos ser um pouco mais sérios, firmes em nossas palavras. É claro que há uma diferença entre ser firmes e sermos indelicados. Nós precisamos dar ali uma certeza em nossas palavras. Se nós não confiamos naquilo que falamos, se nós não temos convicção para passarmos confiança para essas vidas, jamais elas vão entender o reino de Deus. Porque se nós estamos em dúvida, nós não conseguiremos atingir a necessidade daquelas pessoas que algumas vezes te procuram, outras estão passando pela rua. Então, o topo do funil, no funil de evangelização, é necessário nós ali sanarmos dúvidas e mostrarmos a essas pessoas que aquelas lutas, aqueles problemas têm uma solução. Porque muitos estão perdidos, muitos estão vagando por um lado ou por outro. Se nós não estivermos ali realizando o ID de Jesus, ensinando a palavra de Deus, continuarão no meio da escuridão. No meio do funil já há pessoas que consideram uma solução, a solução que você apresentou. Você foi usado por Deus para conversar, para entender aqueles problemas. Agora, o que você apresentou a Deus já começa a ter um peso maior, porque a pessoa começa a entender que ali há uma solução. Esta solução precisa vir da palavra de Deus. A solução precisa estar na palavra de Deus, com comprovações pessoais, com as suas experiências espirituais, é dar os seus testemunhos. O testemunho tem um grande poder de persuasão quando a pessoa olha que funcionou com outra pessoa e também pode funcionar com ela. Basta ela se dedicar e se empenhar para sair daquela situação. Olha, meus irmãos, tudo é uma mudança de posição. Nós devemos mostrar a essa pessoa que essa posição precisa ser tomada. Mas como eu já disse, não é de um dia para o outro. A pessoa vai indo devagar, de um passo após o outro, até perceber que o seu conselho tem sentido. O seu conselho precisa fazer sentido para que essas vidas entendam o agir, o recado de Deus, até elas se encaminharem para o fundo do funil. O fundo desse funil espiritual é a decisão em receber a Cristo como seu Salvador. Veja bem, receber a Cristo. Talvez ela não vá para uma igreja naquele momento, que é importante para ela caminhar com os irmãos, mas ela vai receber a Cristo. Vai ser um primeiro passo. Cabe àquele que levou essas pessoas, ou então pedir a Deus que o Senhor prepare alguém na família para estar caminhando com essas pessoas. Se ela for para a igreja, ali haverá um acompanhamento espiritual, mas é necessário ter alguém que acompanhe essa pessoa até ela conseguir caminhar sozinha. É necessário que essa pessoa possa ter um acompanhamento espiritual, para que ela possa começar a se alimentar com a palavra de Deus e começar a caminhar com as suas próprias pernas. Essa, amados, é uma grande estratégia de evangelismo. A evangelização está crescendo no mundo desta maneira. Quando você sair na sua rua, quando você sair para as ruas ou sair para evangelizar, saiba que haverá entre 20 pessoas que você conversar, vai ter uma que vai te dar atenção. Aproveite essa oportunidade, porque talvez ela precisava daquela boa palavra, daquele bom conselho para estar tomando a sua decisão e seguir a Cristo Jesus. Ele que vai preparar essa terra do seu coração para que você possa receber esta palavra. Então, para que nós possamos entender isso, é necessário que nós possamos estar buscando a palavra de Deus e saber que o nosso coração é essa terra, para que ela possa estar recebendo a palavra de Deus com alegria, a palavra de Deus com gozo, com júbilo, ela possa ser muito bem proveitosa, né? Como a Bíblia fala lá no capítulo 13 de Mateus, do versículo 19, quando ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Isso Jesus quer dizer que a parábola que ele contou sobre as aves dos céus comendo ali a semente que cai à beira do caminho, significa isso.
pessoa não entendeu a palavra, não entendeu o recado de Deus, porque não está preparada, porque não havia uma preparação. E por isso que eu falo que quantas pessoas hoje vão para a igreja e não tem esse suporte, esse apoio. Olha, meu irmão, quando você evangelizar uma pessoa, fica com ela até o final, anda com ela até o final, para que ela possa caminhar sozinha. Pensa que essa pessoa é como uma criança nova, que precisa de um leite, de uma alimentação mais forte para que possa estar se sustentando sozinha e começar a entender tudo aquilo que vem. Ele diz lá no versículo 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então eu posso entender que as coisas que estão cercando aquela pessoa, aquela vida, vai tentar retirar aquela boa palavra do seu coração e elas possam estar sufocadas pelo mundo. Então é muito importante você adotar essas pessoas, ter este interesse em caminhar com elas, pelo menos até elas puderem caminhar só e entender quando vier os ataques, quando vier as afrontas, ou então, como o Senhor falou nessa tradução, quando vier as seduções das riquezas, né? Aquilo que vai seduzir essas pessoas para voltar como era antes, ser como eram antes de conhecer o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é um alimento poderoso, que com entendimento e com inteligência nos livra de muitas ciladas e de muitas armadilhas. Tá bom? Da mesma forma, quando a pessoa conhece a palavra, ela vai ter até uma certa duração, mas como não vai ter raiz, como não vai ser enraizada, logo aquelas raízes vão morrer por causa das perseguições. No versículo 21, nós vamos entender isso, quando Jesus fala assim, mas no versículo 20, porém o que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Se ofendendo, perdem a sua profundidade, perde a sua força e acabam se secando. Por isso, amados, na sua evangelização, coloque excelência, coloque entendimento, aprenda, estude a palavra de Deus. Tente imaginar como você era antes, uma pessoa às vezes sem Jesus e está ali recebendo a palavra de primeira vez. Saiba que tudo é um processo, e esse processo ele vai alcançar aquele que realmente necessita. Alcançou a mim e está alcançando você nesse momento. Amados, aprenda a encontrar, a observar as oportunidades que surgem. Dentro desse funil de evangelização, você vai entender que essa estratégia ela é verdadeira, ela é real. Por isso eu estou passando ela para você aqui, para você usar isso lá na sua igreja, usar isso no seu dia a dia, para que você possa estar anunciando o reino de Deus de uma forma inteligente, uma forma coerente, não de qualquer maneira, mas sabendo que o Senhor que está te usando, Ele não vai querer que você entre de qualquer jeito, num assunto, numa conversa, e quando Ele te colocar no meio de um assunto, de uma conversa, tem entendimento, tem inteligência, mostre conhecimento, porque senão nós não vamos conseguir mostrar àquele que veio necessitado que nós podemos trazer uma solução que está na palavra de Deus, se você não demonstrar essa confiança na palavra de Deus. Por isso que nós chamamos isso de marketing evangelístico, né? É um meio certo de anunciar o reino de Deus. Faça isso, porque falta muito pouco tempo para que as promessas da Bíblia possam se cumprir. Talvez você ouve falar isso há muitos e muitos anos, mas cada ano que passa, nós entendemos que aquilo que era necessário estar pronto para que tudo isso pudesse acontecer, está pronto, está no seu final, para que possa cumprir todas as promessas da Bíblia. Muitas já foram cumpridas, mas faltam ainda muitas promessas para que você possa ver, e isso seja para você uma comprovação, seja ali uma prova de que Deus tem cuidado de nós, tá bom? Isso que eu queria falar com você nessa tarde, tá? Para que você possa estar ali sendo orientado e orientar
outras pessoas. Você que é evangelista, você que é um missionário, você que é um pastor, tenha este entendimento. A obra quem faz é Deus. O que nós precisamos fazer é apenas apresentar a pura palavra de Deus, do jeito que ela é, sem adaptações, sem nada que possa estar trazendo confusão. A confusão destrói a mente daquele que não entende e que gera dúvidas, e a dúvida afasta essas pessoas de Deus, tá? Faça como nós lemos aqui. A palavra tem que cair em boa terra, mas para que ela caia em boa terra, às vezes tem que cair numa terra ruim, para que até acertemos esta boa palavra. Uma coisa que eu aprendi esses dias, que nós não temos poder nem sobre a terra, sobre o solo, né? Nem sobre a semente. É o Senhor que dá essa direção. Tá bom? Que o Senhor te abençoe grandemente, tá, irmão? Segue a gente aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem e que o Senhor possa te abençoar ricamente em nome de Jesus.